Como nós começamos agora, não dá para passar e-mail, porque o e-mail está estragado. Então, vocês têm que fazer por telefone, 3469-2531, pelo facebook.com/questões.de-fé, pelo WhatsApp 996-428-473. E a Paróquia São Sebastião tem um telefone que a partir de segunda-feira você pode ligar para a nossa viagem em junho à Croácia. A Croácia é considerado o destino turístico europeu, Europa do Leste, o país mais belo nas suas paisagens, inclusive os lagos Petvish. E nós iremos à Croácia e caiu, hoje a viagem está entre 15 e 16 mil, ou seja, 15.300, 15.800, uma coisa desse tipo. E se alguém dividir em 5 vezes, pagando as primeiras até 31 de dezembro, ainda tem 5% de desconto, como se fosse à vista. Então, ligue lá para a Paróquia de São Sebastião, peça a sua informação, porque já existe o grupo famoso que é fixo, né? Então, nós não podemos ter muitas pessoas e, portanto, aquelas pessoas novas que quiserem participar têm que correr antes. Você tinha uma pergunta, Guilherme? Sim, estou com uma pergunta aqui da Ana Maria, lá do bairro Betânia. Uma pergunta interessante, que essas perguntas que dá muita dúvida na cabeça da gente, principalmente da minha. Ela pergunta se vício e gula são as mesmas coisas. Por exemplo, a pessoa talvez tenha um vício de comer algum tipo de comida em excesso e se isso pode ser considerado gula e do outro lado, né? Se a gula também pode ser considerado um vício. A pergunta dela é se vício capital igual a gula. São 7 e um deles é gula. Claro que sim, nós vamos falar agora exatamente quando comer e beber em excesso é um mal. Mas a gente tem que perceber o seguinte, todo vício, o início do vício, o pipocar do vício, se a liberdade da pessoa existe e esta pessoa entrou no vício por um ato livre, apesar de ser alertado por outras pessoas, pela sua formação, pela religião e por tudo, e ele entra num processo de vicioso, aí ele está cometendo pecado, principalmente quando a concretização do vício é danoso para si e para os demais. Agora, quando o vício tem uma causa, e nós vamos falar agora, quando comer e beber excessivamente é um mal, pode ter a sua causa, não no ato livre da pessoa. Por exemplo, um adolescente começa a usar droga, apesar de ele não acredita e acha que aquilo é assim mesmo, e ele quer usar e fala que se danem e começa a usar. Aí todo o percurso vicioso do seu comportamento está já minado pelo pecado. Aí é um pecado, é uma desordem, é grave, isto vale também para a comida. Mas o ato de comer e beber excessivamente pode ter 4 causas. 2 não constituem pecado absolutamente e 2 constituem pecado. As que constituem pecados, que não constituem pecado são doenças corporais, doenças psicológicas. E as 2 que constituem pecado e, portanto, vai ser um vício capital, são as doenças morais e as doenças espirituais. Eu ponho tudo no plural porque existe nessas causas uma infinidade de outras coisas. Por exemplo, o que seria uma doença corporal que leva a pessoa exatamente ao excesso na comida e na bebida? Todo mundo sabe, obesidade mórbida, pessoas que têm uma tendência porque há uma disfunção orgânica, inclusive a própria saciedade não é detectada pelo cérebro e a pessoa, portanto, prejudica-se a si mesma e não tem como, é uma coisa ali, é uma doença, é uma disfunção orgânica. Nós conhecemos muito a tragédia do alcoolismo, né? A tragédia do alcoolismo é que produz na pessoa uma dependência do álcool, uma coisa que até costuma a pessoa não ter mais condições de vida útil.
Mas isto é doença e precisa ser tratada. Você não pode xingar a pessoa, chamar a pessoa de malandra e qualquer outra coisa. É uma vítima de uma doença. Claro que deve ser tratada. Se a pessoa se recusar a ser tratada, aí ela vai ser responsável por aquilo e culpada. Mas se ela se submete e busca o tratamento, é doença. E, portanto, não constitui nenhum pecado e nem vício que condene aquela pessoa. Como existe vício também, em que a pessoa faz mal para si mesma e para os outros, mas é um vício, tem uma causa orgânica, né? Mas quando a bebida alcoólica, a pessoa está em pecado por causa da bebida alcoólica, é considerado um vício e pode ser considerado uma gula também? Está em pecado por quê? Quando o alcoolismo? Quando o alcoolismo... Não, o alcoolismo nunca vai ser pecado. O alcoolismo e o alcoólatra nunca é um pecador, é um doente. Quando ela tem o vício da bebida alcoólica. Vício por quê? Precisa saber a causa. Se a causa for orgânica, por exemplo, como é o alcoolismo, e o que afeta o alcoólatra é um doente e não um pecador. Então, mas quando que ele se enquadra como pecador? Aí nós vamos ver agora. Muito bem. Nós vamos chamar agora um VT em que o povo fala ainda sobre a gula. O prazer de comer é natural a qualquer pessoa. Quando é que esse prazer pode se tornar um problema? Olha, eu acho que quando a pessoa não sabe impor limites, tipo assim, que tem pessoa que come uma batata frita, fica tipo assim, não, preciso de mais. Você tem que ter limites, sabe? Quando a pessoa não sabe fazer isso, eu acho que se torna um problema. A gula pode ser encarada como fuga ou tem a ver mesmo com a saciedade do corpo? Eu acho que pode ser encarada como fuga. Às vezes a pessoa tem muita ansiedade, às vezes ela está com um problema e o prazer de comer se substitui esse problema. Na sua opinião, é fácil ou difícil não ceder à gula? Olha, pra mim é fácil porque eu também gosto muito de ser saudável. Então, pra mim não é um problema isso. O que você indica para quem quer vencer a gula? Olha, para quem quer vencer a gula, eu indico começar a ir na academia. Você começa a te influenciar a ser uma pessoa saudável. Você faz amizades na academia, você começa a frequentar lugares melhores para comer. É bem assim, mas vamos lá. As doenças psicológicas que podem causar também o excesso, né? Esses excessos de comida e bebida também existem. Só que eles não têm aquela contundência de limitar a nossa liberdade quanto as doenças exatamente que existem de fato, que são corporais. Mas elas atenuam muito a gravidade do pecado e eliminam a possibilidade de que se torne um vício capital. Por exemplo, as carências, as frustrações, as desilusões na vida, as angústias, produzem ansiedade. Esta ansiedade induz a pessoa a se refugiar exageradamente na comida e na bebida. A liberdade também está minada. Voltamos a falar disso no próximo.